Fala pessoal, tudo bem com vocês? Professor Leandro Minella aqui. Dando sequência ao nosso capítulo de estatística, eu quero conversar com vocês nesse momento a respeito de duas medidas de tendência central, sendo elas a mediana e a moda, e também uma medida de dispersão, tá? A amplitude, tá bom? Mas vamos falar tópico por tópico, citando alguns exemplos aí para ficar bem claro para cada um de vocês. Tranquilos? Vamos lá. Primeiro, então, nós temos a mediana, né? A mediana é o valor de uma medida localizada no centro de uma determinada amostra. Então, olha só, nós teremos alguns dados aí, certo? Nesse caso aqui nós temos 26, o 22, o 28, o 22 novamente, 24, 20, 29 e o 30, tá? O 22 está se repetindo aí, mas nós precisamos respeitar isso, tá bom? E nós precisamos então, para determinar quem é a mediana, nós vamos precisar descobrir quem está localizado no centro de todos esses dados aí. Primeiro passo, então, nós vamos colocar todos esses dados em ordem, tá? Em ordem crescente nesse caso. Então, ó, já coloquei aqui para vocês a solução completa, mas nós temos aqui, ó, eu coloquei eles em ordem crescente, então 20, 22, o 22 novamente. Se apareceu duas vezes aqui, ó, na coleta de dados, vai aparecer também quando nós formos determinar a mediana, tá? Então, ó, todos os dados estão em ordem crescente, né? E como nós temos aqui, ó, nós temos 3, 6, 8 dados, né? Então, ó, os dados que ocupam a posição central, nesse caso, como nós temos uma quantidade par de dados aqui, ó, existem dois dados que estão na posição central, tá? Ó, ficou 3 para lá, 3 para lá, e esses dois aqui no centro, certo? O 24 e o 26. Como nós temos, então, um número par de dados, né? Nós precisamos determinar quem que é a média entre os dois, tá bom? Para só depois nós sabermos quem é a mediana. Observe mais uma coisa aqui, ó. Após calculada a média entre os dois dados que ocupavam a posição central, nós recebemos aqui um resultado 25, tá? E o 25 nem estava aqui no hall de dados que nós tínhamos no início, tá bom? Isso é perfeitamente normal, tá? Isso pode acontecer com o cálculo da mediana, de você encontrar um valor que nem estava no conjunto de dados que você coletou, tá bom? E tranquilo, tudo bem, segue a vida, é isso mesmo, tá bom? Pode acontecer também de nós termos um número ímpar de dados, né? Se nós tivéssemos um número ímpar de dados aqui, nós identificaríamos apenas um número, né? Nós teríamos apenas um número aqui no centro, e daí não precisaríamos calcular a média entre os dois, ok? Vamos lá. A moda é o valor representado na amostra que aparece com mais frequência em sua representação, tá? Coloquei aqui alguns dados, ó. O 8, o 3 se repetindo algumas vezes, o 5, o 7, o 8 novamente, ó. O 9, 3, 9, 8, 5, certo? E alguns dados aí. Aí, olha só, se você observar para esses dados aqui de forma bruta, assim como está aí, como assim uma forma bruta, né? Os dados eles não estão organizados, né? Eles não estão em ordem crescente ou em ordem decrescente. Nós não sabemos exatamente quantos dados que nós temos aí em quantas vezes cada dado se repetiu, ou seja, qual que é a frequência de cada dado, certo? Então, para você determinar a moda, ou seja, qual valor que apareceu com mais frequência, né? Seria interessante você organizar esses dados em uma tabela, certo? Vou trazer aqui uma possível solução. Ó, eu coloquei cada um dos dados aqui, o 3, o 5, o 7, o 8 e o 9, que são os dados que aparecem aqui na frente. E aqui, ó, na segunda coluna eu coloquei a quantidade de vezes que o número aparece, tá? Ó, tudo isso aqui que eu coloquei aqui em cima, a quantidade de vezes que o número aparece, poderia ser substituído pela palavra frequência, tá bom? A frequência, ela é a quantidade de vezes que o número aparece. Então, ó, no caso aqui do 3, né, o número 3 ele apareceu 4 vezes. O número 5 apareceu 2 vezes. O número 7 apareceu uma, o número 8 apareceu 5 vezes e o número 9 apareceu 3 vezes. Portanto, ó, a moda é o número 8, porque é o número que mais aparece na série acima, tá bom? E é legal também, né? Eu já citei esse exemplo aqui em outros vídeos, em outros lugares.
você pode observar também no cotidiano, né? O que é a moda? A moda normalmente são aquelas coisas que você vê com mais frequência no seu dia a dia, né? Eu citei no curso da PM lá, num curso preparatório para PM, que muitos daqueles PM lá talvez tenham usado uma calça colorida do Restart, né? Lembra lá uma época que nós tínhamos a moda, né? De você ia na rua e tinha várias calças coloridas, várias pessoas utilizando essas calças coloridas, né? E aquilo era moda, ou seja, se repetia com maior frequência, né? Existiam várias dessas calças rodando por aí, né? Isso foi uma moda, tá bom? E só tô dando esse exemplo para ficar fácil de você lembrar que a moda é o valor representado na amostra que aparece com mais frequência, né? No hall de dados ali. Vamos lá, agora a amplitude. A amplitude é uma medida de dispersão, né? Até aqui, ó, no vídeo anterior nós falamos a respeito de média e nesse vídeo já falei de mediana e de moda, que são medidas de tendência central. A amplitude é uma medida de dispersão, ou seja, nós vamos observar o quanto que esses dados se dispersam, né? O quanto qual que é a distância entre o menor dado e o maior dado. Tá? Coloquei um exemplo aqui para vocês. Observe os grupos A, B e C a seguir. Então nós temos o grupo A, né, que nós temos os números 5, 5 e 5. Tá? Temos aqui o grupo B, número 4, número 5 e número 6. E o grupo C, né, o número 0, o número 5 e o número 10. Qual a amplitude observada em cada grupo? Então, para observar a amplitude, você vai pegar o menor dado e vai subtrair, né, do maior dado. Ou seja, você vai pegar o melhor. Vamos melhorar isso aí, né? Pega o maior dado e subtrai o menor. Pega o maior e subtrai o menor. Então, ó, nesse caso aqui, ó, no grupo A, nós temos 3 dados e os 3 dados são iguais. Consequentemente, o maior dado vai ser o 5 e o menor também o 5, né? 5 menos 5 dá 0. O grupo B, nós temos aí, ó, 4, 5 e o 6, né? Qual que é o maior dado? O maior dado é o número 6 e o menor dado é o número 4. Você vai fazer lá, ó, 6 menos 4 dá 2. Beleza? E por último aqui o grupo C, né? Nós temos 0, 5 e 10. O maior dado é o 10 e o menor é o 0. 10 menos 0 dá 10. Beleza? Então nesse caso aqui, ó, qual que é o grupo que possui a maior amplitude total, né? O grupo que possui a maior amplitude total é o grupo C. Tranquilo, pessoal, até aqui? Espero que sim, né? Se você está conseguindo entender, eu fico muito feliz, mas se tiver alguma dúvida aí, eu peço que você coloque aí nos comentários ou de repente manda lá no blog também, tá bom? Vamos lá. Coloquei um exemplo aqui para a gente calcular a média, a moda e a mediana, tá bom? Vamos juntar essas três medidas de tendência central aí. Então, preocupada com sua locadora, Marla aplicou uma pesquisa com um grupo de 200 clientes escolhidos de forma aleatória sobre a quantidade de filmes que estes locaram no primeiro semestre de 2011. Né? Os dados coletados estão apresentados na tabela a seguir. E aí nós temos uma tabelinha onde a primeira coluna vai estar escrito aí o número de filmes, né? E na segunda a frequência, ou seja, vamos lembrar lá atrás, ó. Lá atrás eu falei que a frequência é a quantidade de vezes que o número aparece, certo? Quantidade de vezes que o número se repete. Então, ó, quantas pessoas que não pegaram nenhum filme, né? Foi na locadora, mas não pegou filme? 25 pessoas. Quantas pessoas que pegaram apenas um filme, né? 30 pessoas. Quantas pessoas pegaram 2 filmes? 55. E aí 3 filmes, 90 pessoas. E temos um total de 200 pessoas. Tá bom? Em alguns casos, talvez não apareça essa última linha aqui, tá bom? Daí, o que você faz? Você soma todas as frequências, você vai ver também que dá 200, ok? Vamos lá. O que esse exercício vai pedir pra gente? Qual é a média, a moda e a mediana desses dados, tá? E uma característica de exercícios desse tipo é que os dados eles são apresentados na mesma ordem que aparecem aqui no enunciado, certo? Então a média vai corresponder ao primeiro dado, tá? A moda corresponde ao segundo dado e a mediana corresponde ao terceiro dado, né? O terceiro e último dado aí. Beleza, pessoal. Uma coisa que eu posso sugerir para vocês aqui é que quando vocês forem resolver exercícios desse tipo,
o que vai ser mais fácil de vocês calcularem, né, entre média, moda e mediana, normalmente é a moda, porque a moda é só você observar ali quem que apareceu mais vezes. Você já determina quem que é a moda. Então, ó, nesse exercício aqui, eu vou resolver ele dessa forma, tá? Vou fazer do jeito que eu acho que é mais rápido, né? Para otimizar um pouco o tempo de vocês aí. Então vamos lá, ó. Coloquei novamente a tabela aqui, sem alterações, e vamos determinar qual que é a moda. Então, qual o termo que possui a maior frequência? Vai observar aqui, ó, nessa coluna aqui, né? Tirando o total, claro. Né, observe nessa coluna aqui, qual que é o termo que tem a maior frequência. Né? Nós temos aqui o 90, né, a maior frequência, que corresponde ao número 3, né? Que são 3 filmes, né? Então, nesse caso, nós temos uma moda que corresponde a 3. Ó, observem aqui todos os valores para a moda, tá? E nós temos apenas esses 3 valores com o número 3. Os outros 2, então, já pode riscar a alternativa, tá bom? Você não vai utilizar ela. Em seguida, né, acabou ficando uma seta aí denunciando quem que é a nossa mediana, mas ignorem ela por enquanto. Ó. Quem que é a mediana? Qual o termo que ocupa a posição central? E daí, gente, olha só, um jeito de vocês resolverem isso aí, que até foi o jeito que eu mostrei no exemplo lá, seria vocês colocarem cada um desses dados, né, em ordem crescente, e repetindo ele de acordo com a frequência. Mas observem que nós temos frequências altas aí, né? E olha, eu nem coloquei todos os dados e olha a mão de obra que já me deu aqui, certo? Então eu vou ensinar aqui para vocês uma outra forma de você determinar quem que é a mediana. Vamos lá. Primeiro, você vai organizar os dados em ordem crescente. Né? Esse exercício aqui já foi legal com a gente, já deixou a tabela organizada. Já pensou se você tivesse esses dados todos embaralhados e aí você tivesse que construir essa tabela? Né? Não, iria demorar um pouquinho mais. Em seguida, olha só, já vamos pensar uma coisa aqui. Ó. Nós temos 200 termos no total, certo? Então, se eu fosse organizando dessa forma aqui, ó, né, colocando dado após dado, eu iria chegar lá na posição central, que seria a centésima e a centésima primeira posição, certo? E lá nessa posição, eu teria que tirar a média entre os dois, porque corresponde ao número par. Tá? Só que, como nós já temos os dados organizados aqui em uma tabela, posso fazer o seguinte, ó, organizo os dados em ordem crescente, em seguida você vai somar as frequências até chegar na posição central. Então, ó, como nós temos 200 dados, né, você quer chegar na posição 100 e na posição 101, tá bom? E depois calcular a média entre os dois. Então, ó, nós vamos somando aqui as frequências de baixo para cima, né, em ordem crescente, e até chegar na posição 100. Então, no primeiro aqui, ó, se eu somar 25 com 30, né, eu tenho 55. Em seguida, se eu somar os 55 que tinha ali atrás, mais esse 55 aqui, eu já tenho 110. Então, observem que a posição 100 e a posição 101 também estão as duas juntas aqui, ó, né, no número 2, ou seja, 2 filmes. Então, nesse caso aqui, ó, já sabemos quem é a mediana. Precisei colocar todos os dados aqui? Não. Né? Só organizar os dados, né, que nesse caso já estavam organizados, e aí soma a frequência. Então, a nossa mediana aí é o 55. Então, vamos lá, gente. Ó. Já tínhamos riscado duas alternativas aí. Agora que nós sabemos que a mediana são 2 filmes, né, nós já podemos riscar mais essa alternativa C aqui, que não corresponde à resposta correta. Em seguida, então, só ficou a média para a gente calcular. Vamos lá. Para calcular a média, né, aí vai aquela mão de obra, né? Nós precisamos utilizar os cálculos aí. O cálculo da média, então, você organiza os termos, né, e multiplica pela sua frequência. Então, 0 vezes 25, o 1 vezes o 30, o 2 vezes 55 e o 3 vezes 90. Né, dividido pela quantidade total, ou a soma das frequências, né? Se você somar as frequências, já tem o resultado aqui 200, né? E aí, efetuando as multiplicações, nós temos 30, 110 e 270, dividido por 200. Fazendo a adição agora, né, nós teremos 410, dividido por 200, que dá 2 inteiros e 5 centésimos. Então já sabemos qual é a alternativa correta aqui, que corresponde à alternativa letra A. Beleza? Pessoal, encerramos aqui então a nossa aula, tá?
Espero que tenha ficado claro para todo mundo e nós nos vemos aí nas próximas aulas. Até logo.